TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz, programa Pão da Vida com o pastor Adilson Malaquias, mais uma semana trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. E hoje eu quero compartilhar com você uma palavra muito especial. Queridos, como nós podemos lidar com os momentos de dificuldades? Momentos de guerra, momentos de luta, momentos que muitas vezes tentam nos desequilibrar. Eu não sei como é que você lida com esses momentos, não sei se você... Qual o seu comportamento, né? Quando você depara com momentos assim, que eu sei que não são fáceis, claro, né? Nós sempre buscamos em Deus. Mas eu quero hoje, em especial, trazer uma palavra para que você possa superar os momentos difíceis, mas também para que a luta não venha te matar e nem tirar a tua paz. E nós vamos estar vendo isso lá em Salmos 4. Então já prepara aí a sua Bíblia, prepara aí seu marca-texto, seu caderno de anotação, porque eu tenho certeza que Deus ele vai falar com você de uma forma muito especial no dia de hoje. Eu quero agradecer a você que tem nos assistido, você que tem compartilhado, você que tem dado seus likes, você que tem nos seguido através aqui da TVC, canal 16, mas também através das redes sociais. Muito obrigado pelo seu carinho, né? Pela sua atenção. E que Deus possa continuar falando ao seu coração de uma forma maravilhosa e especial. Então, já pegou a sua Bíblia? Então, abra aí sua Bíblia. Salmos de número 4, verso 8. A palavra do Senhor diz assim: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Queridos, como é que nós podemos, em meia guerra, em meia luta, em meia adversidade, colocar nossa cabeça no travesseiro e dormir? Na verdade, a palavra de Deus, ela nos mostra que nós conseguimos viver uma paz que o mundo não consegue viver. A paz em Cristo Jesus. Aquela paz que você, mesmo em meias lutas, adversidades, você consegue colocar a sua cabeça no seu travesseiro e dormir. Eu lembro até um fato que aconteceu comigo. Nós fomos numa pescaria, né, e um grupo de homens foi na pescaria, e na época eu levei o meu filho mais novo comigo, e nós passamos por um tormento no mar. E eu peguei, coloquei o colete salva-vidas nele, e eu falei com ele: filho, fica aqui dentro da cabine, e claro, vamos, né, aguardar aqui quais serão os procedimentos para a gente sair dessa situação difícil, que realmente foi muito complicado aquele momento que nós vivemos. Mas interessante, sabe o que é que aconteceu? Meu filho ficou ali dentro da cabine e dormiu. E queridos, quando nós confiamos no Senhor, é isso que acontece. Nós descansamos em Cristo Jesus. E no Salmos de número 4, interessante que a história de Davi, o momento que ele estava passando, a história conta que Davi ele estava possivelmente numa caverna, estava escondido, fugindo do seu filho Absalão, cercados por soldados que queriam matá-lo. Ele e um grupo de soldados estavam ali escondidos. E em meio, queridos, àquela tensão, Davi ele escreve esse cântico. Davi escreve uma música. E ele coloca, né, nessa música, nesse cântico, nesse salmo, a expressão do sentimento dele, mas nos mostra também qual é a nossa chave, qual é a chave que nos dá a vitória. Queridos, e é isso que eu quero compartilhar com você no dia de hoje. Dizer que as lutas, queridos, que nós vivemos não é para nos matar, mas é para nos fortalecer. Então, que essa palavra hoje, ela venha fortalecer o seu coração. Agora, a questão é o seguinte: momentos difíceis nós vamos passar. Talvez você está passando pelo momento difícil no dia de hoje. Mas
o que vai determinar a sua vitória, o que vai fazer a diferença é a forma a qual você vai dar uma resposta ao momento que você está passando. Qual é a sua reação? Queridos, tem pessoas que quando deparam com uma situação difícil, ou elas recuam, ou simplesmente elas abandonam, ou elas entram num estado depressivo, ansioso, desistem. Queridos, nós não podemos desistir. Nós, em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. Então, eu já profetizo sobre a sua vida a vitória. E eu quero dizer para você, não desista, não desanime. Queridos, esses salmos, né? Como eu falei aqui, Davi estava vivendo uma grande pressão, um momento de muita dificuldade, tentando de todas as formas minar a sua força, minar a sua fé, porque as lutas muitas vezes elas tentam fazer isso conosco, elas tentam minar a nossa fé. Mas interessante que Davi, ele teve algumas atitudes, um comportamento que nos chama a atenção. E eu tenho certeza que se você pegar essas atitudes, esses comportamentos e aplicar na sua vida, você também vai conseguir superar esse momento difícil que você está passando. É interessante que as circunstâncias que Davi estava vivendo, queridos, não mudou o coração dele. Ou seja, a angústia, as lutas, as adversidades, né, ele fez com que aquele momento se transformasse em uma oração, um cântico. Então, queridos, entenda bem, a fé, né? A fé, pastor, mas eu tenho fé em Cristo Jesus, eu estou na presença do Senhor, eu estou na igreja. Queridos, isso não vai evitar você passar por momentos difíceis. A própria Bíblia diz que o mundo ele produz aflições e muitas vezes nós temos aflição dentro de casa, temos aflição no trabalho, temos aflição na rua, na escola, nas nossas atividades diárias. Queridos, o mundo ele produz aflições, mas a questão é como você vai dar respostas a essas aflições. Você pode parar, você pode desistir, mas você pode falar, queridos, não, em nome de Jesus, eu tenho certeza que o Senhor vai me fazer mais do que vencedor. Agora vamos ver aqui algumas atitudes que Davi teve. Aqui no verso 1, diz assim, respondemo-me quando clamo, ó Deus, que me faz justiça. Dai-me alívio da minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Interessante, o que me chama a atenção aqui, que Davi, como rei, como soldado, ali, né, junto, né, com alguns soldados dele ali escondido, talvez, como eu falei, numa caverna, a Bíblia não fala corretamente onde ele estava, simplesmente ele estava ali num local escondido, fugindo do seu próprio filho. Olha só, a luta dele era dentro do seu lar, a luta dele era contra alguém da sua família, alguém que ele trouxe ao mundo, era o seu próprio filho. Talvez você está vivendo no dia de hoje uma luta familiar, mas eu quero dizer, o Senhor, ele quer te dar a vitória. Mas a primeira atitude que eu vejo aqui de Davi, queridos, que ele não finge que estava tudo bem. Eu fico imaginando Davi, ele fazendo esse cântico, essa oração, falando em voz alta. E ele fala o quê? Que ele estava angustiado. Ou seja, ele não fala que não estava sentindo nada, não estava passando por dificuldade nenhuma, não. Ele abre o seu coração. Entenda bem, queridos, quando nós estamos angustiados, nós precisamos abrir o nosso coração. Nós precisamos falar com Deus, nós precisamos colocar diante do Senhor, mas também buscarmos uma pessoa que possa nos ouvir. A Bíblia, lá em Tiago, fala que quando nós confessamos os nossos pecados, mas ali o pecado, queridos, é tudo aquilo que te paralisa. E quando nós confessamos para um justo, queridos, nós somos curados. Ou seja, quando nós estamos passando por um momento de luta, de adversidade, e se nós abrirmos o nosso coração, buscarmos uma pessoa para que possamos abrir o nosso coração, automaticamente vem um alívio sobre a nossa alma.
aquela angústia, queridos, ela passa. Então nós precisamos entender, nós não somos super-heróis espirituais. Nós passamos por lutas, eu passo por luta, eu tenho certeza que você que está nos assistindo, talvez nesse momento você está vivendo uma luta. Então, abra o seu coração, fala com o Senhor. Senhor, eu estou passando por isso. Senhor, eu estou passando por essa luta. Senhor, eu estou passando por essa dificuldade. Estou cansado, estou ferido, estou magoado. Então, queridos, abra o seu coração. Não carregue essa angústia dentro de você. Por quê? Porque quando nós carregamos uma angústia dentro de nós, a tendência é nós alimentarmos essa angústia e ela só cresce e ela se torna enfermidades, muitas vezes até físicas. Então, se liberte. Fale com Deus, mas também busque uma pessoa. Ore ao Senhor, fala com Ele, mas reconheça, né, que precisa dele, dependência, né, porque quando nós oramos, né, ao Senhor, nós colocamos as nossas dificuldades, nós estamos mostrando a Deus que nós dependemos dele. Ontem mesmo eu assisti a um vídeo de um médico e ele falava do poder da oração, as experiências, né, que foram feitas, né, em algumas faculdades sobre a oração, o poder da oração, o que a oração faz, queridos. Então, entenda bem, apresente ao Senhor, abra o seu coração no dia de hoje, busca alguém para você falar, para conversar. Talvez você fale, mas pastor, a pessoa não vai conseguir resolver. Sim, é verdade. Tem situações, queridos, que nós não conseguimos resolver, mas quando nós compartilhamos, queridos, nós desafogamos o nosso coração e isso nos traz paz. Então a primeira atitude, fala com Deus, se rende ao Senhor, dependa do Senhor, mas também, queridos, abra o seu coração para uma pessoa. Você não é super-herói, não. Você não é invencível, não. Você é ser humano. E nós, como seres humanos, queridos, precisamos ter essa atitude de abrir o nosso coração, de nós precisarmos falar. Eu vejo que as pessoas hoje andam muito na defensiva. As pessoas hoje estão vivendo de personagem. E nós não conseguimos manter um personagem muito tempo, não. Essa é a verdade. Nós precisamos entender que nós precisamos ser verdadeiros, genuínos. Nós precisamos ser conhecidos pela pessoa que nós somos, porque muitas vezes, né, a sua aparência é somente um personagem. Eu preciso ser um personagem, né, para as pessoas, para a internet. Queridos, seja verdadeiro, abra o seu coração. Você não vai suportar muito tempo esse personagem. Abra o seu coração. Busque ajuda enquanto você pode buscar ajuda. Eu vejo também, queridos, que Davi, ele reconhecia quem ele era diante de Deus. Você sabe quem você é diante do Senhor? A palavra de Deus fala que nós somos a menina dos olhos de Deus. Você se considera a menina dos olhos de Deus? Ou seja, aquilo que é mais importante para Deus, Davi sabia quem ele era. Olha o que diz lá em Salmos 4:3. Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Queridos, Davi estava cercado de problemas. Davi estava ali vivendo um momento de angústia, mas ele não estava perdido na sua identidade. Ele sabia quem ele era. Isso é muito importante. Como eu falei, às vezes nós vivemos de personagens, né? Você é uma pessoa dentro de casa, uma pessoa na rua, uma pessoa no seu trabalho, você é uma pessoa na sua escola. Mas, queridos, você tem uma identidade, você é cristão. Talvez os nossos comportamentos, a nossa fala, os nossos posicionamentos, dependendo do local, tem que ser diferente. Sim, eu entendo isso. Mas entenda bem, você precisa saber quem é em Deus. Davi sabia quem era Deus e sabia quem ele era em Deus. Ele tinha uma identidade. Nós não podemos negociar a nossa identidade. As circunstâncias, queridos, talvez digam, você está sozinho, você está abandonado, não tem mais jeito, Deus te abandonou. Mas, pegando a fé de Davi, nós vemos que ele
Ele entendia que Deus ouvia ele. Você entende que Deus te ouve? Deus nos ouve, queridos. Ouve sim. Ah, mas pastor, as coisas não aconteceram ou não estão acontecendo da forma que eu quero. Queridos, Deus está no controle, entenda isso. As circunstâncias, elas não podem te definir quem você é. Não. Você é uma pessoa amada, você é filho de Deus, você é especial. A rejeição, ela pode até dizer, né, que você não tem valor. Talvez a derrota, ela pode dizer que você não é capaz. Talvez, queridos, as opiniões das pessoas, elas podem tentar dizer que você não é filho de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa. Você é especial. O Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário pela sua vida. Entenda isso. Ele pagou um preço por você, para que hoje nós pudéssemos desfrutar uma abundância na presença do Senhor. Então, entenda, você tem uma identidade. Não negocie a sua identidade. Aonde você estiver, queridos, que você seja um cristão genuíno. Eu tenho algumas experiências com relação a isso, né, do meu posicionamento. Eu sei que quando nós tomamos alguns posicionamentos, as pessoas talvez ficam até um pouco chateadas conosco, né, porque nós não concordamos com certas atitudes, porque nós não concordamos com o pecado, nós não concordamos com algumas falas, alguns pensamentos. Mas, queridos, nós precisamos entender que nós fomos chamados para sermos cristãos, pequenos cristos sobre a terra. Nós conhecemos a Jesus, né, pelo seu poder, pela sua autoridade, assim, mas conhecemos Jesus nos relacionamentos com outras pessoas. Aí sim que nós vamos conhecer Jesus, porque Jesus transforma. Jesus, ele transforma o nosso coração, as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Então, não negocie a sua identidade, aonde você estiver, que as pessoas te reconheçam por Cristo Jesus que habita dentro de você. Davi sabia quem ele era em Cristo. E por isso que ele fala que ele consegue deitar, mesmo em meio à luta, mesmo em meio à adversidade, ele encontra paz. Eu aprendo aqui também, queridos, que ser fiel não nos isenta de dificuldades. No verso 4 diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. Davi, queridos, estava vivendo uma situação difícil demais. Uma situação de morte. Mas ele não permitiu que a dificuldade mudasse a sua essência. Ele não permitiu. A luta, queridos, não pode determinar quem você será. Não pode. A luta não. Porque as lutas, queridos, elas não vêm, né, para te sufocar, elas não vêm para te matar, elas vêm para te fortalecer. Mas nós precisamos entender esse processo. Nós precisamos, queridos, entender que muitas vezes Deus mexe um pouco com a nossa vida para a gente sair daquela comodidade, para a gente ver aquilo que nós não estamos vendo, para a gente ir numa outra direção. Porque talvez a direção que você está indo, mesmo que pareça ser boa, mas talvez possa ser uma direção de morte. Mas Deus quer te dar vida. Deus quer te dar esperança. Eu lembro que um tempo atrás eu tomei uma direção para ir num determinado lugar. Quando chegou numa determinada rua, tinha acontecido um acidente, eu tive que retornar todo o caminho, todo o percurso para passar para um outro local. E aí quando eu já estava vendo que estava sendo sem combustível, eu falei, eu vou parar para abastecer o carro. E nisso que eu parei, foi algo assim muito... uma experiência muito sobrenatural. Quando eu parei, veio uma pessoa logo na direção do carro e ele veio falar comigo. E ali eu comecei a conversar com aquela pessoa começou a chorar, ela estava passando por uma situação difícil. E eu entendo, queridos, que toda aquela situação aconteceu para que eu retornasse naquele lugar para falar com aquela pessoa, porque aquela pessoa estava numa situação difícil, pensando até mesmo em morte, até mesmo em suicídio.
Então, queridos, Deus, queridos, Ele está no controle, entenda isso. Você pode estar passando por uma crise que você fala, pastor, eu não vejo saída. Mas você pode continuar sendo fiel a Deus. Você pode até passar, né, por momentos de decepções, mas você, queridos, pode continuar amando, acreditando. Você pode até ser injustiçado, mas você pode, queridos, fazer o que é certo. Não deixe as circunstâncias mudarem a sua essência. A circunstância, queridos, pode mudar até o ambiente. E muda, a gente sabe disso. Mas ela não precisa mudar o seu caráter. Ela não precisa mudar o seu coração. Então se posicione em Cristo Jesus. Queridos, nesses anos como pastor, nesses anos como cristãos, uma coisa que eu observo, que quando nós nos posicionamos em Cristo Jesus, no primeiro momento talvez haja uma rejeição, talvez haja algumas situações, né, que até te entristece, mas você pode ter certeza que o seu posicionamento vai gerar frutos, vai gerar bênçãos na sua casa, na sua vida, na sua família, nos seus negócios. Então se posicione como cristão. Davi não perdeu a sua essência. Mesmo em meio à luta, mesmo em meio às adversidades, ele não perdeu a sua essência. Queridos, e interessante que o mundo, ele sempre busca uma resposta, mas a nossa resposta sempre virá do Senhor. Olha o que diz aqui no verso 6. Muitos perguntam, quem nos fará desfrutar o bem? Faz, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz da sua face. Queridos, o mundo, ele sempre quer uma resposta. Será que Deus vai te ajudar? Será que Deus vai te abençoar? Quem vai resolver? Quem vai fazer? Quem vai mudar a sua história? Queridos, entenda bem, Davi, ele olhou para Deus. Os olhos dele, nesse momento, foi para o Senhor. E ele entendeu que era Deus que faz resplandecer a luz, é o Senhor. É o Senhor que está com as suas mãos sobre a nossa vida, sobre a sua vida. Então, queridos, a nossa resposta sempre virá do Senhor. E sabe o que isso significa? Que o Senhor, queridos, ele não quer somente trazer uma solução, não. Ele quer fazer com que o milagre na sua vida venha glorificar o nome dEle. Entenda isso. Deus, Ele quer, queridos, estar presente na sua vida. O Senhor, queridos, ele quer manifestar a glória dele, sim, Ele quer curar, Ele quer salvar. E muitas vezes, né, eu vejo algumas pessoas que buscam a Deus pela necessidade. E claro, mais do que certo, tem que buscar Deus pela necessidade, mas busca o Senhor por aquilo que Ele é. Deus é Deus, queridos, independente de qualquer situação. Talvez as coisas não estão favoráveis para você hoje, mas continue acreditando. Continue clamando, mas não deixe mudar a sua essência. Continue acreditando. Deus quer ser Senhor da sua vida. Entenda isso. Queridos, nós precisamos entender que as perseguições virão, que as lutas virão, as adversidades virão, mas continue confiando no Senhor, acreditando nos Deus do impossível. E no verso 7 diz, encheste o meu coração de alegria. Alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Queridos, a verdadeira alegria. Eu creio que Davi, ele descobre algo extraordinário. Ele diz aqui que a verdadeira alegria não depende das coisas, das circunstâncias que nós possuímos. Não é isso que te vai deixar mais alegre ou feliz. Talvez, momentaneamente, eu comprei um carro novo. Claro que vai te fazer feliz. Mas daqui a pouco aquele carro novo já não vai ser tão novo assim. Essa é a verdade. Mas a nossa alegria, queridos, ela precisa estar no Senhor. A alegria, ela não pode estar, queridos, no bem material. Ou a nossa alegria em outra pessoa, porque pessoas nos decepcionam. E aí quando nós, né, ficamos criando uma expectativa muito grande em outras pessoas, nós vamos ficar decepcionados. Porque somos pecadores, erramos, falhamos, e talvez a pessoa não consegue suprir as suas expectativas. Mas a nossa expectativa,
a nossa esperança, ela precisa estar no Senhor. E aí você vai ver. Você vai ver que talvez você venha enfrentar uma crise, um momento difícil, mas você vai continuar acreditando firme. Você vai ter esperança. Você vai entender, queridos, que aquilo é um processo. Você vai entender que o choro, ele pode durar 8 horas. Mas ele tem início e ele tem fim. Porque a alegria vem pela manhã. Então, queridos, continue acreditando. Entenda, a nossa alegria, a nossa segurança não está nas pessoas, não estão nas coisas materiais, no dinheiro, nos bens materiais. A nossa alegria, ela precisa estar no Senhor. A nossa segurança, ela precisa estar no Senhor. Então, confie em Deus. Confie em Deus. Acredite nele de todo o seu coração. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda. Fique com seus olhos fitos no Senhor, entendendo que Ele é o Rei da Glória. É Ele é o Todo-Poderoso. E Davi, queridos, ele conclui, verso 8, nós lemos lá no início, dizendo: em paz me deito e logo adormeço, pois tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Davi, ele inicia o salmo angustiado. E ele conclui agora dizendo: Senhor, em paz eu me deito. A confiança está no Senhor. E é assim que acontece. Às vezes nós passamos por lutas, adversidade, a gente não sabe o que vai fazer, fica preocupado, fica angustiado. Mas aí quando você busca a Deus, confia no Senhor, acredita em Deus, a paz que excede o entendimento humano, ela vem sobre a nossa vida. E aí nós passamos a confiar no Senhor. Davi, ele fez algo que todos nós precisamos fazer: entregar o controle a Deus. Então entregue, queridos, o controle da sua vida ao Senhor e fala: Pai, seja feita a sua vontade. A direção é sua, Senhor. É o Senhor, ó Deus, que vai me levar em vitória. É o Senhor, ó Deus, que vai mudar o meu quadro, vai mudar a minha história. Então, queridos, deite a sua cabeça no travesseiro e durma em paz, porque Deus está trabalhando ao seu favor. Deus está mudando a sua história. Deus vai abrir portas que você nunca imaginou, para que você seja abençoado, para que a sua família seja abençoada. Que Deus possa ter falado o seu coração no dia de hoje. E se você está passando por lutas, adversidade, confie em Deus. Acredite. Entregue tudo isso que você está passando, todas as adversidades da sua vida, na mão do Senhor. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e agradecemos a Ti, Deus, por esse momento tão especial que nós passamos no dia de hoje. Obrigado, Senhor, por essa mensagem que traz vida, esperança ao nosso coração. Eu tenho certeza, Deus, que todos aqueles que nos assistiram, todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento, Pai, o Senhor, ó Deus, está mudando o quadro a qual eles se encontram. O Senhor está tirando, ó Deus, o ponto e colocando uma vírgula para que a história continue, para que eles, ó Deus, alcancem a vitória em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por essa mensagem. Te louvamos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos encerrando o programa, voltando na próxima semana. Que Deus abençoe e que essa palavra possa ser uma palavra de direção para a sua vida. TVC, a TV do Correio da Manhã.